O negro nas constituições brasileiras. Para falar sobre Constituição brasileira, devemos retornar ao ano de 1824, na primeira Constituição. Naquela Constituição, no artigo 179, falava sobre a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos. No parágrafo 32, falava sobre a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Lá no artigo 6º, é que explicitava exatamente quem era considerado ou não cidadão, visto que naquela época os negros livres, escravizados e indígenas eram tratados como coisa. Então passamos a partir daí pela Constituição de 1891, 1934, 1937, né? E nesse período houve-se até a ditadura, depois passamos 1946, 1967, que mudou até a nomenclatura do nosso país de Império do Brasil para a República Federativa do Brasil, chegando até na Constituição de 1988, considerado a Constituição Cidadã. Nessa Constituição diz que a educação é um direito fundamental, dever do Estado promovê-la como base para se ter uma sociedade justa e solidária. Os artigos 206 e 209 dessa Carta Magna disciplinam a obediência aos princípios que regem o direito à educação. Foram então criadas, nesse período de 1988 para cá, ações afirmativas, algumas leis que visavam recuperar um pouco do que foi perdido e trazer uma compensação às pessoas que foram prejudicadas. Então se criou a lei de cotas, o Enem, que dá acesso ao SISU, que leva para as universidades federais, o FIES, que faz o financiamento estudantil, o ProUni, que leva para entidades particulares através da bolsa que o governo paga. E por fim foi criada a lei 10.639 de 2013. Essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Lá no inciso 1º, diz que o conteúdo pragmático a que se refere no caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, falando também sobre a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas, políticas pertinentes à história do Brasil. Lá no inciso 2º, diz que os conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Agora vamos ver se realmente essa lei está sendo cumprida no país. Para dar uma visão um pouco mais científica ao nosso trabalho, fui entrevistar duas pessoas em quilombos diferentes na mesma região norte de Minas. No quilombo Gurutuba, entrevistamos Adelaide dos Santos. Adelaide estudou comunidade de Traquibel até concluir o seu ensino fundamental. E a sua irmã estuda hoje na mesma escola que ela se formou. E nem ela, nem a sua irmãzinha, que é menor que ela, nunca ouviram falar sobre história e origem de descendentes africanos no currículo escolar. É onde ela estuda e a outra estuda. Bom, fomos então para o Quilombo Bem Viver, situado na Vila Nova dos Poções, distrito de Janaúba. Entrevistamos lá o senhor Admir Oliveira, fundador da Associação Quilombola Bem Viver, e ele falou que essa temática não está no currículo escolar de nenhuma das suas filhas que ainda estão estudando e de nenhuma das filhas de membros da associação que estuda até em outras escolas em lugares diferentes da cidade. Então foi procurada a secretária de saúde do município para saber o porquê da desobediência. Não tivemos acesso a ela, mas um assessor falou que ela nem mesmo conhece a temática da Lei 10.639. Retornando para Uberlândia, procuramos a secretária municipal de educação, a fim de saber qual o motivo que ainda não está inserido a Lei 10.639 no currículo escolar de Uberlândia. Segundo ela, já existem estudos aprofundados para ver a possibilidade de ser implantada essa lei dentro do currículo municipal. Perguntada a ela qual seria esse prazo para que fosse cumprido, ela disse não saber, que pretende fazer de forma gradativa, com muita calma, para quebrar a resistência. Quando ela falou resistência, eu quis saber sobre quem poderia estar criando uma resistência para que não se cumprisse uma lei que traria um benefício histórico para toda uma
população. Ela não soube explicar e desconversou. A questão é a seguinte: são criadas hoje no Brasil cerca de 18 leis por dia. É uma loucura, são muitas leis e muitas delas acabam caindo em desuso, caindo no esquecimento. Como, por exemplo, existe a lei do kit de primeiros socorros, a lei seca nos bares e restaurantes à beira de rodovia, como muitas outras leis. E ao que eu entendo, ao que eu tenho percebido, a intenção das pessoas é exatamente essa, que nós esqueçamos do que nós temos hoje como arma nas mãos e que essa lei também caia em desuso. Mas só depende de nós lutarmos para que isso não aconteça. Eu estou fazendo minha parte. E você? Meu nome é Hudson Roberto de Andrade, orgulhosamente cidadão negro brasileiro.